Queridos, que noite de festa, que noite abençoada nós temos aqui. Uma noite que Deus nos presenteou. Mas, acima de tudo, uma noite em que Deus tem um encontro marcado conosco. Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens, a série Alegrem-se. E nessa noite nós vamos dar continuidade. A pastora Marlise fez uma exposição no capítulo 1 até o verso 11. E nós vamos continuar ainda no capítulo 1 e vamos fechar o capítulo 1 de Filipenses hoje. Então nós vamos ler do verso 12 a seguir. Portanto, peço que você abra sua Bíblia ou abra aí o seu aplicativo. Ou caso não tenha nenhum dos dois, acompanhe com a gente no telão. Contudo, recomendo que na próxima celebração você traga a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no seu aplicativo, para que você possa acompanhar junto com a gente. A epígrafe do texto, a partir do verso 12, diz: a alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Verso 12 então diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar a boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra e continuarei a me alegrar. Pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Agora vamos para a segunda parte desse texto, onde a epígrafe é: a vida de Paulo é dedicada a Cristo. A minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. E para finalizar a última parte, a epígrafe é: uma vida digna das boas novas. E quando eu falo em boas novas, eu falo em evangelho. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que eu enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém?
Chegamos hoje então na nossa segunda mensagem. A pastora Marlise fez a exposição no domingo passado de uma mensagem cujo tema era Da Cadeia, uma oração de gratidão, utilizando então o capítulo 1 até o verso 11, trazendo alguns elementos do contexto histórico descrito lá em Atos dos Apóstolos 16, contando um pouco sobre o nascimento da igreja em Filipos. Bom, chegamos hoje então à segunda parte do capítulo 1, e a partir do verso 2, eu me deparo então, irmãos, com um texto complexo, cheio de desafios de hermenêutica, e que embora tenha sido escrito cerca de 62 anos depois de Cristo, é mais atual do que nunca, e trazem para a igreja atual lições fundamentais para a nossa caminhada cristã. E me coube hoje, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, transmitir à igreja de Cristo aquilo que o Senhor tem para nós por meio de sua palavra, que é viva, eficaz e transformadora. Pela manhã nós tivemos uma celebração abençoada, uma comemoração em que Deus falou conosco e vidas foram salvas, vidas se entregaram ao Senhor Jesus nesta manhã aqui, e nós fizemos festa nessa casa, porque o produto, o resultado da palavra de Deus não pode ser diferente senão transformar e vivificar a nossa vida e o nosso coração. O resultado da apreciação, e não somente da apreciação, mas da vivência da palavra de Deus, é que ela transforme o nosso caminho e redefina as nossas rotas. Portanto, nessa noite eu gostaria de ministrar sobre o tema a alegria de uma vida que pertence a Deus. E eu deixo uma pergunta para a sua reflexão no início dessa mensagem: a sua vida pertence a Deus? Amém? A sua vida pertence a Deus? Talvez até o final dessa mensagem você vai refletir um pouco mais, e a sua oração no final junto comigo vai ser: Senhor, a minha vida precisa pertencer integralmente a Ti. Nós vamos aprender hoje o que é viver uma vida que pertence a Deus e desfrutar da alegria de uma vida que pertence a Deus. Provavelmente um dos pontos focais dos ensinamentos de Paulo nessa segunda parte do capítulo 1 referem-se ao contentamento. Isso é, a confiança do apóstolo em Deus e em seus propósitos em meio à perseguição e ao sofrimento. E é exatamente na forma como lidamos com as dificuldades ou tribulações, as frustrações da vida, dos planos, dos sonhos, versus a vontade de Deus, que demonstramos como está o nosso nível de confiança em Deus e em seus caminhos. Porque confiar em Deus, descansar em Deus quando tudo caminha bem, é fácil. Mas quando a vida vira de cabeça para baixo, quando os planos se vão, quando os sonhos são frustrados, aí o desafio de confiar em Deus e em seus desígnios. Confiar em Deus quando o mar está tranquilo é fácil, mas confiar em Deus no meio da tempestade, quando Jesus não está no barco, aí é difícil. Queridos, é fato e é bíblico que nós cristãos não estaremos ilesos às tribulações. Muito pelo contrário, o próprio Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16 e verso 33, ele diz: eu lhes falei tudo isso para que em mim tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Logicamente que o contexto desse texto referia-se à anunciação de sua morte, e Jesus informando os discípulos, já preparando os discípulos sobre os desafios que viriam, que eles estariam expostos às dificuldades, às tribulações do mundo, o que Jesus chama aqui então de aflições.
E quando você pega diversas versões e você pega lá do original, o texto ou a palavra, o termo aflições, ele é muito mais profundo. Eu achei isso curioso e fui buscar entender o que Jesus estava querendo dizer com esse termo, principalmente considerando o contexto dessas palavras. Encontrei então que esse termo refere-se basicamente a agonias, torturas, angústias, ansiedades, apertos, martírios, tormentos, tribulações e prisões. Era exatamente o que Paulo vivenciava anos depois. Trata-se então de um substantivo feminino, que define a condição de quem está aflito, de quem está angustiado, de quem está preocupado. Isso é aflição. O termo também define que o sofrimento, a aflição em si pode ser causada pelo desgosto, pela tristeza, oriunda de alguma dificuldade, ou excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. No mundo tereis aflições. Era disso tudo que Jesus estava falando, e ao longo da aplicação da mensagem de hoje, nós vamos ver um testemunho pessoal de Paulo, à igreja de Filipos, expondo as suas aflições, expondo a sua preocupação, as suas tribulações, mas ao mesmo tempo encorajando-os na perseverança da proclamação do Evangelho de Cristo, e como ele tem usado as situações adversas em favor ou a favor do chamado que Deus tinha na vida dele. Bom, dada essa introdução, nós vamos para a aplicação do texto. Verso 12, por gentileza, deixa no telão para mim, na NVT. Paulo então diz: quero que saibam. Ele inicia o texto chamando a atenção dos irmãos que iam ler, e ele diz: eu quero que saibam. Opa, ele vai contar alguma coisa. Ele vai falar alguma coisa de extrema importância, vai trazer um fato relevante. Ele diz: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Aqui ele então tranquiliza os irmãos, pois os filipenses temiam que a prisão de Paulo cessasse a propagação do Evangelho, interrompesse a proclamação do Evangelho de Cristo. Então ele segue: pois todos aqui, grifas, incluindo toda a guarda do palácio, grifa-se toda, sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele não era um anônimo, todos sabiam quem ele era. Inclusive a guarda do palácio. Em vez de ser esquecido, como os irmãos de Filipenses temiam, Paulo é conhecido em Roma como mensageiro de Cristo. Veja comigo lá em Efésios capítulo 6, verso 20, quando ele diz: agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Segue no 14: e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. De acordo com a maioria dos historiadores, essa carta foi escrita de uma prisão de Roma. Há algumas, inclusive algumas vertentes mais recentes que têm discutido isso, mas vamos partir do pressuposto, até porque esse não é o foco, que essa mensagem ou essa carta tenha vindo, exatamente ele tem escrito da prisão de Roma. Imagine que ele fala então, que os irmãos dali, os irmãos de Roma, porque ele fala, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. Então ele está falando de Roma e região. Nós estamos falando aqui da cidade que mais perseguia os cristãos, onde a perseguição era ferrenha, e ele testemunha a coragem dos irmãos, ou seja, vendo que estou seguro, estimulados pelo meu sofrimento e paciência, eles vão e tornam o Evangelho de Cristo anunciado.
Queridos, Paulo não estava simplesmente preso. Havia ali um risco, pois os prisioneiros que tinham algum risco de fuga ou apresentavam algum perigo de rebelião ou revoltas, eles não eram simplesmente presos, eles eram também acorrentados a um outro soldado pretoriano. Nesse caso, Paulo, além de estar preso, tal como ele fala ali em Efésios, eu estou acorrentado. Então ele estava acorrentado com um soldado que ficava o vigiando. Por isso que no versículo 13 ele fala que toda a guarda do palácio sabia que ele estava preso por causa de Cristo, porque os guardas faziam os seus turnos. De dia era um, de noite era outro, e no outro dia era um, e no outro dia era outro. E ele não perdia a oportunidade de dizer: sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa de Cristo. Eu estou preso por causa de Cristo. Seguimos o texto então lá no verso 15. E temos então: é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. 16, aliás. Estes pregam por amor, os que fazem de boa vontade, pois sabem que fui designado para defender as boas obras. No 17 ele diz: aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Aqueles, de quem Paulo falava, pastor, nesse momento? Aqui Paulo referia-se aos mestres judaizantes. Você que está anotando, eu repito: mestres judaizantes. Mas quem seriam esses indivíduos? Esses indivíduos, para entendermos melhor um pouquinho, a gente precisa voltar lá na história da igreja primitiva. O problema dos cristãos, ou o problema dos judaizantes, surgiu no período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Tempo da lei, tempo da graça. Amém? Vocês estão comigo? Ou seja, logo nos primeiros anos da igreja primitiva, lá na era apostólica, aquele era um tempo em que o evangelho estava avançando para além de Jerusalém e da Judéia, e alcançando várias cidades do Império Romano. E com o crescente número de convertidos gentios, quando eu falo gentios, estou falando de pessoas que não são judeus. Amém? Não judeus, todos gentios. Surgiu algumas controvérsias sobre como deveria ser o relacionamento dos cristãos judeus com os cristãos gentios. Então, nesse contexto, alguns convertidos judeus começaram a tentar impor uma carga de legalismo judaico sobre os cristãos gentios. Ou seja, eram pessoas que procuravam incorporar ao evangelho de Cristo certas exigências da lei judaica, e qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. Religiosidade, apegados à lei, enquanto Paulo ministrava e dizia: eu morri para a lei para viver para Cristo, pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Seguimos então no verso 18. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra e continuarei a me alegrar. Aqui Paulo demonstra alegria por ver Cristo ser anunciado, seja por quem for ou por qual motivação for. Paulo não ignora os mestres judaizantes, ele expõe as suas intenções, mas não perde a paz e a alegria por conta deles. Não importa, o evangelho de Cristo está sendo anunciado, seja por quem for. Seguimos no 19. Pois sei que em suas orações e o auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, aliás, isso resultará em minha libertação. De novo ele expõe de forma proposital, e aí ele encoraja a igreja de novo.
falando a respeito da sua confiança em Deus e nos seus propósitos. Na carta de Paulo aos Romanos, ele fala que as dificuldades nos fazem desenvolver a perseverança. A perseverança é que produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança desencadeia as promessas de Deus, revela o poder de Deus, transforma os sonhos em realidade e dá força para suportar as dificuldades e as aflições. Para suportar os tempos difíceis. Não se iluda, meus queridos, com o evangelho coach pregado no Instagram. A vida não é um mar de rosas. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: vocês vão ter aflições, vocês vão passar por angústia, vocês vão passar por prisões, vocês vão passar por perseguição, vocês vão passar por ansiedade. O dia da provação vai chegar, o dia do sofrimento vai chegar. E entenda que te fazer sofrer ou me fazer sofrer não é o projeto de Deus. Entenda que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que eu estou pedindo, faz tanto tempo que eu estou buscando, isso me faz sofrer, isso me gera agonia, isso me gera angústia. Por quê? Porque faz parte do processo. Mas qual o processo? A tribulação produz a perseverança. A perseverança, o caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança, ninguém te tira. O que acontece com as pessoas que tiram sua própria vida? Aproveitando que nós estamos em setembro, são pessoas que perderam a sua esperança, perderam a perspectiva. E se eventualmente nós temos entre nós nessa noite pessoas que perderam a esperança, nessa noite eu tenho uma mensagem para você. Jesus Cristo é a esperança viva para todos os dias da sua vida. Aleluia. E é exatamente sobre essa esperança que Paulo fala no verso 20, acompanhe comigo. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo vem empolgado falando de esperança, de expectativa, que ele não vai ser envergonhado, que ele vai trabalhar corajosamente, e ele vira a chave e fala de morte. Mas por que isso? Quer eu viva, quer eu morra. Ele encoraja os irmãos falando que apesar de suas prisões e aflições, o evangelho de Cristo tem sido espalhado, ou seja, o propósito maior tem sido cumprido. Contudo, irmãos, é fato que ele está preso. E na situação dele, ele tinha duas alternativas. Uma, ser libertado. E a segunda, a morte. O risco de morte era eminente e ele existia. E ele entende que a morte no corpo físico resultaria em seu tão aguardado encontro com Cristo. Então ele segue lá no 22. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade eu não sei o que escolher. Eu estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar
todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Quando Ele trata vida e morte com essa naturalidade, eu levo um soco no estômago, porque isso é viver uma vida que pertence a Deus. Quando nós falamos em arrebatamento, ou quando nós falamos em morte, as pessoas ficam: meu Deus, não, eu não posso morrer agora, eu sou tão jovem, eu tenho tanto para conquistar. Olha como nós estamos apegados com esse mundo, e Paulo está falando: quer eu viva, quer eu morra, o viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou me encontrar com Ele. E quando nós falamos em arrebatamento na igreja, tem muita gente de certo que pensa: ah, Jesus não volta agora, só mais um pouquinho, eu preciso casar ainda, eu ainda preciso casar, nossa, a festa já está toda paga, uma fortuna eu gastei, se Jesus voltar agora, e meu dinheiro? Eu preciso conquistar aquele salário, aquele cargo, fazer aquela viagem, comprar aquele carro, aquele apartamento. Veja como nós estamos apegados à nossa vida terrena. Entenda-me, não estou falando que nós não devemos sonhar e fazer os nossos planos e projetos. Vocês estão comigo, amém? O grande problema aqui, e aquilo que não é saudável, é o nosso apego a tudo isso. A alegria de uma vida que pertence a Deus, exclusivamente a Deus. E aí eu perguntei no início da mensagem se a sua vida pertence a Deus, e aí você vai refletindo junto comigo para ver se a nossa vida pertence com algumas reservas ou não. Nesse texto Paulo reitera o propósito de uma vida que é dedicada a Cristo, e o seu chamado: independente do que acontecer, a minha vida pertence a Deus. No livro Cartas das Prisões, ou Cartas da Prisão, de Russell Shedd, Russell Shedd faz uma narrativa, conta a história de um teólogo e missionário chamado Eli Stanley Johnson. Eli Stanley Johnson, ou Stanley Johnson, como era conhecido, estava numa viagem missionária, e ele faz um relato, e ele deixa um exemplo de como agir, e atitude correta, olhando vida e morte para quem é cristão. Quando viajava num avião que sobrevoava o aeroporto de St. Louis, nos Estados Unidos, o aeroporto estava fechado, e o avião ficava dando voltas por mais de 2 horas, e o combustível estava acabando. Russell Shedd então resgata o texto que Stanley Jones escreveu, o que o veterano missionário escreveu quando pensou que estava vivendo os últimos momentos de sua vida. Vou ler para vocês. Estou em paz espiritualmente, sem tensões, porque creio que a hipótese central da minha vida está correta. A vida é só uma longa verificação dessa hipótese central. Esse fato me dá um senso de estabilidade. Estou aqui em cima nesse avião. Há 2 horas o avião dá voltas acima das nuvens. Se não aterrissarmos com segurança, gostaria de deixar meu último testamento para meus familiares, amigos e companheiros seguidores de Cristo. Quando ele fala em último testamento, o que te vem à mente? Bem, vou deixar a minha fazenda, o meu carro, o meu apartamento, as minhas aplicações. Não, nada disso. O último testamento dele era 2 pontos. Existe paz, a paz perfeita, independente de minha fidelidade ao soberano.
Não tenho pesares ou remorsos sobre o curso geral de minha vida. A vida com Cristo é a maneira de viver. Nesta hora há segurança. Que hora? Na hora da morte. Há segurança. Há Deus por fundamento, debaixo de todas as incertezas da natureza humana. Portanto, descanso em Deus, que Ele deu o melhor a vocês. Vivendo ou morrendo, eu sou dele, só dele. Glórias a Deus. Assinado Eli Stanley Jones. Essa é a alegria de uma vida que pertence a Deus. Ele sabe para onde vai. Eu gostaria que nessa noite você examinasse a hipótese central da sua vida. Mas o que é isso, pastor? Quem é o centro da sua vida? Será Cristo? São os bens, as viagens, o casamento que tanto sonha, o alto cargo, o alto salário? Qual é o ponto central da sua vida? Porque isso determina se a minha vida pertence a Deus, nasce ou não. Porque falar que minha vida pertence a Deus é fácil. Deus, eu te entrego o controle da minha vida, só não troca de canal. Deus, eu te entrego a minha vida, mas não mexe aqui. Ou com os meus sonhos aqui, ó, não mexe. Deus, eu te entrego o controle da minha vida, mas não mexe no meu dinheiro. Qual é a hipótese central da minha vida? Meus caros, só há uma hipótese central capaz de se provar verdadeira ao longo de toda a sua vida e que o guie em segurança até o fim: Jesus como seu Senhor e Salvador. Só Ele é capaz de te dar a paz que você tanto procura. A paz que você procura no álcool, a paz que você procura nas drogas, a paz que você procura em vários relacionamentos, a paz que você procura nas noitadas, a paz que você procura em todos os lugares, está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a paz que excede todo entendimento, como Paulo vai dizer mais à frente, ali em Filipenses. E se você ainda não conheceu, ou ainda não entregou a sua vida, o curso de sua vida a Ele, nesta noite Ele te chama para um encontro genuíno com Ele, para que você experimente o descanso em Deus e a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento? O circo está pegando fogo, a tempestade está batendo no barco e você está sorrindo, você está confiando, e as pessoas olham para você e falam: cara, eu não entendo a paz que esse cara tem. Vocês já passaram por isso? Eu não entendo a paz que você tem. Essa é a paz que excede todo entendimento. O mundo não vai entender, o mundo não vai compreender, mas você tem uma paz. É a paz de Cristo Jesus, o Salvador, que está sobre a tua vida, te guiando e dizendo: eu estou contigo, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluia. Prosseguindo então para a parte final da nossa exposição, para fechar o capítulo 1. Nessa última parte, vemos Paulo aconselhando a igreja. Lá no verso 27, então ele diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Ele falou de prisões, ele falou de tribulações, falou de chamado, falou de propósito. Então ele encerra o capítulo dizendo: o mais importante, ou em outras traduções ele vai dizer vivei, ou seja, que seja o propósito de vossa vida. Vivam em comunidade, de maneira digna das boas novas de Cristo. O que ele quer dizer com maneira digna? Honrando o Evangelho de Cristo. Vivam em comunidade, honrando o Evangelho de Cristo, que prega amor.
Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que vocês estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha que paradoxo, privilégio e sofrimento na mesma frase. Esse sofrimento de que Paulo fala, e esse privilégio de que Paulo fala, pois vocês receberam o privilégio de não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ele está falando de um sofrimento que desconstrói a minha carnalidade e me aproxima de Cristo, tornando-me dependente de sua graça e da sua misericórdia infinita. Porque nós, seres humanos, temos a tendência, e aí eu não generalizo, porque tendência não é um fato, e eu reitero o termo, nós temos uma tendência à independência. Nós temos uma tendência a, quando tudo está bem, nós nos afastamos gradativamente de Deus. A gente ora menos, não é verdade? Deixa o cara levar uma lambada na vida, ele ora todo dia, não é verdade? Aí você está olhando e falando, meu Deus, é assim mesmo. E é assim mesmo com todos nós, irmãos. Não sejamos hipócritas. Todos nós temos a tendência à independência. Está tudo certo, então eu posso orar menos, posso me relacionar menos, posso ir para a igreja menos. O cara tomou uma lambada na vida, ele está no domingo de manhã, domingo à noite, onde tiver culto ele está, é monte, não sei o que, vigília. Ai Deus, tenha misericórdia de mim, eu dependo de ti. Aí Deus olha e fala, é o sofrimento. É esse sofrimento, reitero, que desconstrói a minha carnalidade e me reaproxima da graça e da misericórdia de Deus. E aí eu percebo que não importa o quão inteligente eu sou, quantos cursos eu tenha, ou quantos idiomas eu fale, ou quão capacitado eu for, eu dependo da graça de Deus, porque a minha vida é dele, pertence a Ele, e é tudo dele, e para a glória dele. Paulo então finaliza dizendo, no verso 30, estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado, e sabem que elas ainda não terminaram. As dificuldades ainda não terminaram. Porque a questão não está em passar por dificuldades, isso todos nós passamos, mas em sim como nós passamos pelas provações, como nós passamos pelas dificuldades. É aí que está a grande diferença. Chove e dá sol para todo mundo, seja rico, seja pobre, branco, preto, seja quem for, vai chover e vai dar sol para todo mundo. Todo mundo vai passar por dificuldades. Tem gente que você olha que tem dinheiro, que tem não sei o que, você fala, essa vida desse cara é perfeita. Ele tem outras lutas, ele tem outras dificuldades. A questão não está a passar por essas dificuldades, mas sim como nós passamos, pois nelas nós vivenciamos os milagres de Deus, não é verdade? Nos momentos de dificuldade, quando você dobra o seu joelho lá no seu quarto, você sente o abraço de Deus, e você vivencia o milagre de Deus na sua vida. Eu sou o milagre de Deus, nem vivo estaria se não fosse a misericórdia do Senhor. De um menino que ficou 7 meses depois que nasceu, se alimentando por sonda, internado entre a vida e a morte, os médicos mandaram para casa e disseram, mãe, leva para casa, porque
para ter os últimos dias lá com a família. Mas os médicos não sabiam que a irmã Maria, a minha avó do círculo de oração, estava com seu joelho dobrado, orando por mim e dizendo: Senhor, cura o meu neto. E é nos momentos de dificuldade que nós vivenciamos o milagre. E ela recebe uma palavra e alguém diz para ela: eu vejo o teu neto, adulto, grande e pregando. Porque ele é fiel, porque ele é bom. Glorifique ele é bom, ele é bom. Nos momentos de dificuldade nós vivenciamos os milagres, o favor de Deus e a promessa infalível lá de Mateus capítulo 28 verso 20, quando ele diz: e lembrem-se disso, ou seja, jamais esqueçam disso, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias, não é na segunda ou na quarta ou na sexta. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não importa o que acontecer, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, Ele vai me amar, e o seu favor e a sua graça vai estar sobre a minha vida, dizendo: eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Receba isso em nome de Jesus. Concluindo então, meus queridos, o dia da aprovação vai chegar, mas nós permaneceremos. Tal como disse Paulo aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 4, verso 8 e 9, quando ele diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Você entende o peso dessas palavras? É assim o posicionamento de quem entendeu que a sua vida pertence a Cristo. Isso porque colocamos diante dele todas as nossas preocupações, e a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor e fique de pé nessa noite. Glorifique a Ele. A paz que excede todo entendimento será derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa. As tuas angústias nessa noite serão dissipadas em nome de Jesus. A partir de hoje você dorme uma noite inteira sem precisar de remédio. Eu ministro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, a alegria de uma vida que pertence ao Senhor, sem reservas.